A tão desejada vitória fora de casa sobre o Londrina não apareceu. Em um jogo onde o Grêmio teve a faca e o queijo na mão para ganhar, mas parece que há um medo do resultado positivo fora de casa. Nós vamos falar sobre os nuances do jogo, aquilo que rolou nos 90 minutos, de um para o Londrina, um para o Grêmio. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus W e nós vamos juntos para falarmos do resultado de empate, que como disse Diego Souza tem muito mais sabor de derrota do que qualquer outra coisa. Mas antes deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O resultado foi extremamente amargo e dolorido porque o Grêmio venceu a maior parte do tempo, e venceu até, convenhamos, de maneira justa pelo que produziu na primeira etapa. Renato mudou o time, acreditou numa ideia de Tassiano lateralizado, que no primeiro tempo deu certo, com o Tassiano sendo uma peça importante, participativo, mas muito mais do que isso, bem posicionado, e o resultado poderia ter sido mais amplo se o Grêmio tivesse explorado melhor a figura do Tassiano. E quando eu digo explorado melhor, eu quero que vocês puxem da memória alguns lances que foram importantes, mas que poderiam ter sido fundamentais se Tassiano tivesse sido acionado. O Biel, por exemplo, teve uma chance de só rolar para o lado, em uma jogada que foi construída até pelo Diego Souza, era só rolar para o Tassiano aberto pelo lado direito, livre de marcação, e o gol sairia. Ele preferiu a finalização. O Tassiano também poderia ter sido servido pelo Diego Souza em outra oportunidade, aberto, livre, e não foi servido. Mas quando foi, o Tassiano conseguiu colocar a bola, da direita para o centro da pequena área na cabeça do Diego Souza, que abriu o placar. Eu gostei muito da ideia do Tassiano lateralizado. Eu acho que pode dar certo. Eu não gosto também de olhar para o passado, mas o comparativo acho que vale neste caso. O Tassiano pode funcionar como uma espécie de Ramiro, aquilo que o Ramiro foi entre os anos de 2017, 2016, vocês lembram bem? Um Ramiro que era um meia aberto pelo lado, que servia de apoio e tinha qualidade e virtudes de jogar pelo flanco. O Tassiano é muito inteligente e tem qualidade técnica para fazer essa função, ainda mais numa Série B de Campeonato Brasileiro. O gol nasce de uma jogada do Tassiano, mas também jogada do Diego Souza. E aqui a gente precisa fazer o elogio ao centroavante do Grêmio. Porque no primeiro tempo, que foi o único tempo que o Grêmio jogou de fato, o Diego Souza foi participativo, serviu o Biel, fez pivô, a jogada do gol inicia num pivô do Diego Souza. O Grêmio, nos primeiros 45 minutos, estava a fim de jogar, não cedeu espaço e foi dominante perante ao Londrina. O problema é que o futebol tem 90 minutos, tem 2 tempos de 45, e eu não sei se por uma questão estratégica ou de postura dos próprios jogadores, no segundo tempo o Grêmio murchou, cedeu espaço, deu ao Londrina tudo aquilo que o Londrina desejava. E aqui eu olho as estatísticas, tá? O Grêmio foi dominante na primeira etapa, teve 4 finalizações no gol. No segundo tempo, o Grêmio não teve nenhuma finalização no gol. E sabe qual é o número que mais me chama a atenção? E aqui não é uma análise dos números, mas porque esses números traduzem de fato qual foi a mentalidade do jogo. O Grêmio teve 54% de posse de bola na primeira etapa. No segundo tempo, quem dominou a posse foi o Londrina, com 64%. Eu sei que posse de bola pode não significar nada, mas neste caso específico, representou, porque o Londrina, por mais que não tenha sido, um time na segunda etapa que criou grandes oportunidades, sempre esteve perto, sempre esteve no campo de ataque e de alguma maneira deixou o Grêmio desconfortável, principalmente a partir ali da metade do segundo tempo. E o Renato, ao invés de tentar dar uma contra-resposta, dar um contraveneno ao Londrina, fechou ainda mais o time. O Grêmio terminou com o Nicolas, mais uma vez, como um extrema pela esquerda. E o motivo disso é a leitura do Renato de que os jovens não podem entrar, de que os jovens precisam ficar resguardados no momento, que os cascudos possuem mais bagagem para jogar uma Série B. E por isso, pela falta de um cascudo que jogue pelo lado, ele coloca o Nicolas no setor. Não passou pelo Nicolas, mas passa muito, e aí sim eu acredito,
pela ideia de colocar 3 volantes. O Grêmio fecha o espaço. O Lucas Leiva, Davi, é um volante sim, mas os 3 volantes que terminam o jogo, tá? São volantes que tinham uma mentalidade muito forte defensiva. Thiago Santos, jogador de primeira função, Lucas Silva, que a gente sabe que produz pouquíssimo do meio para frente, e essa postura do Grêmio no segundo tempo me deixou extremamente incomodado. Um Grêmio resguardado, um Grêmio sem ambição de fazer o segundo gol. Resultado disso, bola para a área no finalzinho do jogo, ela toca na mão do Vilhaçante, toca na mão é pênalti, e a equipe do Londrina acaba empatando o jogo com o João Paulo em 1-1. E aí, convenhamos, ali já era 41 minutos do segundo tempo, dificilmente o Grêmio conseguiria pressionar para fazer o segundo gol e isso acabou se confirmando no empate em 1-1. O Grêmio parece ter medo de jogar fora de casa, o Grêmio parece ter medo de ganhar fora de casa. E o resultado de vitória, que dava uma esperança enorme de acesso, tá? No jogo contra o Bahia na próxima rodada, acaba indo por água abaixo. O acesso pode até vir, o empate não elimina a possibilidade, mas o ânimo, o espírito dá aquela murchada. Vamos ver os próximos resultados paralelos, né, para ver qual é a possibilidade real disso acontecer. Mas fica aqui a primeira informação, o Kahneman tomou o 3º cartão amarelo e está fora do jogo contra o Bahia, né, que é a próxima rodada da Série B. Notas e cotações para a gente fechar esse conteúdo aqui, eu quero saber se vocês concordam comigo ou não. O goleiro Breno teve uma participação mediana, não foi fundamental, também não foi muito exigido, eu dou nota 6 para o Breno. Edilson, eu gosto do Edilson, ou melhor, gostei do Edilson no jogo, tá? Acho que ele fez o que tinha que fazer, fechou o espaço dele, não passou pelo Edilson absolutamente nada de negativo, dou 6,5, mas é um atleta que não joga 90 minutos e isso não é uma novidade para você, porque a gente já fala isso há um bom tempo. Pedro Jeromel. Cara, o Jeromel eu dou nota 6, assim como o Kahneman não. O Kahneman eu dou nota 7 pro Kahneman, tá? O Jeromel 6,5 e pro Kahneman nota 7. Diogo Barbosa foi bastante participativo, mas o corredor esquerdo em alguns momentos ficou desguarnecido. E é um ponto que precisa, né, ser ligado pelo técnico Renato como possível problema. É um ponto que precisa ser acionado pelo Renato como possível problema. O Diogo vai e aquele corredor fica muito aberto. Eu não sou fã do futebol do Diogo Barbosa, dou nota 6,5 para ele no jogo, fez o papel dele, não culpo o Diogo Barbosa pela postura do Grêmio, mas, né, se o Diogo Barbosa é o titular do Renato, ele precisa estar bem atento com o lado esquerdo da defesa. Meio campo, de Vilhaçante, nota 6,5, Lucas Leiva para mim não apareceu no jogo, um cara que sumiu por completo. O primeiro tempo, que foi o tempo de dominância do Grêmio no campo, né, o Lucas Leiva foi muito, mas muito discreto. Nota 5,5 para o Lucas Leiva. Não gostei do jogo dele nessa partida contra o Londrina. E aí vem o Bitelo. Cara, o Bitelo jogou bem, tá? Na minha opinião, o Bitelo, as participações ofensivas do Bitelo foram fundamentais. O Bitelo é um cara de muito boa leitura, é um cara que chama o jogo para si. Eu dou nota 7 para o Bitelo. Com o Tassiano também nota 7, repito, soube fazer a função, deslocado, não era isso que o Tassiano queria na sua volta para o Grêmio, mas, mais uma vez, ele, entre aspas, faz o sacrifício. E o Biel deveu. Na frente do goleiro teve 2 chances, ficou devendo o Bielzinho, nota 6. Diego Souza, para mim um dos melhores em campo. Se eu fosse eleger um melhor em campo, tá? Eu acho que eu dividiria entre Bitelo e Diego Souza, mas eu vou eleger o Diego Souza, nota 7,5 para o Diego, muito participativo. A gente critica o Diego pela falta de intensidade contra o Londrina, ele circulou e ajudou bastante. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Não deu, a vitória não veio, mas você deixa o seu like, compartilha o vídeo e fica ligado aqui no A Dupla, porque depois tem os bastidores desse resultado contra o Londrina no Diário do Grêmio KTO. Então a gente se vê. Tchau, tchau.